Livro O Quinto Compromisso, capítulo 10. O sonho da segunda atenção. Os guerreiros. Na primeira vez que nós aprendemos como sonhar, existem muitas coisas de que nós não gostamos, a que somos contrários, mas simplesmente aceitamos o sonho como ele é. Aí, por qualquer que seja a razão, tornamo-nos conscientes de que não apreciamos a maneira como vivemos nossas vidas. Tornamo-nos conscientes sobre o que estamos sonhando e que não queremos mais este sonho. Agora nós tentamos usar a atenção pela segunda vez para mudar o nosso sonho, para criar um segundo sonho. Isso é o que os toltecas chamam de o sonho da segunda atenção, ou o sonho dos guerreiros, porque agora nós declaramos guerra contra todas as mentiras que compõem o nosso conhecimento. No sonho da segunda atenção, começamos a duvidar. Talvez tudo que eu tenha aprendido não seja a verdade. Começamos a contestar aquilo em que acreditamos. Começamos a questionar todos os conceitos que aprendemos. Sabemos que há alguma coisa em nossa cabeça que nos pressiona a fazer várias coisas que talvez nós não quiséssemos. Algo que tem um controle total da nossa mente, e não gostamos disso. E sendo assim, num certo ponto, começamos a nos rebelar. Na rebelião, tentamos recuperar a nossa autenticidade, o que eu chamo de integridade do eu, ou a totalidade do que nós somos. No sonho da primeira atenção, o eu autêntico não tem a menor chance, é uma vítima completa. Nós não nos rebelamos, sequer tentamos. Mas agora não queremos mais ser a vítima. Tentamos mudar o nosso mundo. Tentamos recuperar a nossa liberdade pessoal. A liberdade para ser quem realmente somos, para fazer o que realmente queremos fazer. O mundo dos guerreiros é o mundo das tentativas. Tentamos mudar o mundo de que não gostamos e continuamos a tentar e tentar. A guerra parece não ter fim. No sonho dos guerreiros estamos em uma guerra, mas ela não é contra outras pessoas. Não tem nada a ver com o sonho exterior. Tudo está se passando dentro de nossa mente. É uma guerra contra aquela parte de nossa mente que faz todas as escolhas que nos guiam ao nosso inferno pessoal. É uma guerra entre o autêntico e o que chamamos de o tirano, o grande juiz, o livro da lei, o sistema de crenças. É uma guerra entre ideias, opiniões e crenças. Também chamo isso de a guerra dos deuses, porque todas essas ideias lutam pelo domínio da mente humana. E é assim como os deuses da antiguidade, eles pedem um sacrifício humano. Sim, o sacrifício humano que oferecemos aos deuses acontece ainda hoje, mesmo que afirmemos não acreditar mais em sacrifícios humanos. É claro que nós mudamos os nomes dos deuses. Mudamos o significado de todos aqueles símbolos a que chamamos de Deus. Talvez não acreditemos mais em Apolo, em Zeus e em Osíris, mas nós acreditamos na justiça, na liberdade e na democracia. Esses são os nomes dos novos deuses. Concedemos nosso poder a esses símbolos, levamo-nos ao âmbito dos deuses e sacrificamos nossas vidas em nome desses deuses. O sacrifício humano acontece o tempo todo, pelo mundo inteiro, e podemos ver o resultado. Vemos a violência, o crime, cadeias superlotadas, guerras, o sonho do inferno na humanidade, porque acreditamos em muitas superstições e distorções em nosso conhecimento. Os seres humanos criam guerras, e vemos nossos jovens serem sacrificados nessas guerras. Muitas vezes eles nem sabem por que causa estão lutando. Vemos uma guerra de gangues em uma cidade grande. Jovens se sacrificam e matam uns aos outros em nome do orgulho, do lucro, em nome de seja lá qual Deus em que eles acreditem. Eles brigam pelo seu orgulho, pelo controle de um pedaço de terra, por um símbolo que está na cabeça deles e em seus casacos, e se sacrificam por isso. Do menor dos bairros até os países mais importantes do planeta, vemos grupos de pessoas lutando e defendendo seus deuses por algo que não existe. A guerra está irrompendo dentro da cabeça deles,
Mas o problema é que eles a mandam para fora de si mesmos e matam uns aos outros. Talvez nós não acreditemos mais em sacrifícios humanos, mas neste exato momento existem pessoas dizendo: sou eu quem vai sacrificar os outros. Arranje em mim uma arma, eu vou matar o máximo de pessoas antes que me matem. E isso não é um julgamento. É assim que as coisas são. Não vou dizer que o sacrifício humano seja um erro. Ele simplesmente existe, e não podemos negar isso, porque nós o vemos todos os dias em várias culturas diferentes ao redor do mundo. Nós o vemos e também participamos dele. Se alguém comete um erro e é pego infringindo uma lei, o que fazemos? Vamos crucificá-lo, julgá-lo, falar mal dele. Essa é a outra forma de sacrifício humano. Sim, as regras existem e talvez seja o maior dos pecados ir contra elas. Talvez algumas delas sejam totalmente antinaturais. Mas nós as criamos, concordamos em viver de acordo com elas e vamos segui-las até que não precisemos mais delas. E no momento atual ainda precisamos. Os seres humanos acreditam em tantas mentiras que até a menor das coisas se torna um grande demônio que nos faz sofrer. Muitas vezes é só um julgamento, e principalmente um auto-julgamento. Coitadinho de mim, olha o que aconteceu comigo quando eu tinha 9 anos de idade. Olha o que aconteceu comigo ontem à noite. Bem, seja lá o que tenha acontecido no seu passado, não é mais verdade. Pode ter sido a coisa mais escabrosa do mundo, mas neste exato momento não é mais verdade, porque este exato instante é a única verdade em que você vive. O que quer que tenha acontecido no seu passado pertence à realidade virtual, e o que quer que tenha acontecido ao seu corpo já foi curado há muito tempo. Mas a mente pode fazer você sofrer e viver envergonhado por muitos anos. Os seres humanos carregam o próprio passado junto de si, e é como se estivéssemos carregando um cadáver bem pesado. E não é só pesado, ele fede bastante. O que muitos de nós fazemos é manter o cadáver para dividi-lo com quem amamos. Com a poderosa memória que temos, nós o trazemos à vida no momento presente e revivemos nossas experiências mais 1, 2, 3 vezes. Toda vez que nos lembramos dessas experiências, nós nos punimos e todas as outras pessoas de novo e de novo. Os seres humanos são os únicos animais na face da Terra que se punem, assim como a outras pessoas 1000 vezes ou mais pelo mesmo erro. Como podemos falar de injustiça no resto do mundo se não há justiça no mundo dentro de nossa cabeça? Todo o universo é regido pela justiça, mas pela verdadeira, e não pela distorção de justiça que nós, os artistas, criamos. A verdadeira justiça é se confrontar com o que eu chamo de ação-reação. Vivemos em um mundo de consequências. Para cada ação há uma reação. Verdadeira justiça é pagar uma vez para cada erro que cometemos. Mas quantas vezes nós pagamos pelo mesmo erro? Obviamente, isso não é justiça. Digamos que você se sinta culpado e envergonhado por um erro que cometeu há 10 anos. A desculpa para o seu sofrimento é: cometi um erro terrível. E você acha que ainda sofre pelo que aconteceu há 10 anos. Mas, na verdade, é por algo que aconteceu há 10 segundos. Você acabou de se julgar de novo pelo mesmo erro. E é claro que o grande juiz vai dizer: você precisa ser punido. É uma ação-reação simples. A ação é o auto-julgamento. A reação é a autopunição na forma de culpa e de vergonha. Toda a sua vida você repetiu a mesma ação, esperando ter uma reação diferente, e isso nunca aconteceu. A única maneira de mudar a sua vida é modificar as ações, e então as reações também mudarão. Dá para ver como você, o conhecimento, está ferindo você, o ser humano? Você está pensando e julgando com todos aqueles símbolos que aprendeu. Está criando uma história que está abusando do ser humano. Sempre que o ser humano é violentado, a reação normal é ter raiva, ódio, inveja ou qualquer das outras emoções que nos fazem sofrer.
Nosso sistema nervoso é uma fábrica de emoções, e as emoções que experimentamos dependem daquilo que nós percebemos. Bem, nós percebemos os nossos julgamentos, nosso sistema de crenças, a própria voz do conhecimento. E com o juiz, a vítima e o sistema de crenças regendo o nosso mundo virtual, as emoções que geramos são medo, raiva, inveja, culpa e vergonha. O que mais poderia se esperar que criássemos? Amor? É claro que não, embora às vezes isso aconteça. A palavra é uma força que você não pode ver, mas pode enxergar a manifestação dessa força, que é a sua própria vida. A maneira de se medir a impecabilidade da palavra é pela sua reação emocional. Você está feliz ou sofrendo? Se você está curtindo ou sofrendo com o seu sonho, é porque o está criando dessa maneira. Sim, seus pais, sua religião, as escolas, o governo, toda a sociedade o ajudaram a criar o seu sonho. E é verdade que você nunca teve escolha, mas agora você tem uma opção. Pode criar o paraíso ou o inferno. Lembre-se de que os dois são estados de espírito que existem dentro de você. Você gosta de estar feliz? Então seja e curta sua felicidade. Você gosta de sofrer? Ótimo, então por que não curtir o sofrimento? Se você optar por criar um inferno, bom para você. Chore, sofra, faça uma obra de arte com a sua dor, mas tendo consciência. Não tem como se optar pelo inferno, você vai escolher o paraíso. E a maneira de escolher o paraíso é ser impecável com a sua palavra. Se você for impecável com a sua palavra, como poderá se julgar? Como poderá se culpar? Como vai carregar a vergonha ou a culpa? Quando você não está criando todas essas emoções, sente-se ótimo. Agora você sorri de novo e é completamente autêntico. Você não precisa fingir ser de uma certa maneira. Não tenta ser aquilo que não é. Seja lá o que você for, é o que você será naquele momento, quando você se aceita exatamente do jeito que é. Você gosta de si, de estar com você. Não abusa mais de si mesmo usando símbolos contra você. É por isso que eu tenho que reiterar o quanto é importante ter consciência. A tirania dos símbolos é extremamente poderosa. No sonho da segunda atenção, o guerreiro tenta descobrir como os símbolos ganharam poder sobre o ser humano. Toda a luta do guerreiro é contra os símbolos, contra a nossa criação, e não é porque nós os odiamos. Os símbolos são uma criação magistral, são a nossa arte, e para nós é conveniente usar todos esses símbolos para nos comunicar. Mas quando entregamos todo o nosso poder a eles, ficamos sem poder e precisamos ser salvos. Precisamos de um Salvador porque não temos o poder para fazer isso sozinhos. Então olhamos para fora de nós mesmos e dizemos: ó Deus, por favor, me salve. Mas nossa salvação não depende de Deus, Jesus, Buda, Moisés ou Maomé, nem de qualquer mestre, xamã ou guru. Não podemos culpá-los se eles não nos salvam. Ninguém pode fazer isso, porque ninguém é responsável pelo que quer que aconteça em nosso mundo virtual. O padre, o ministro, o rabi, o xamã ou o guru não podem alterar o nosso mundo. Nosso marido, mulher, filhos ou amigos também não podem. Ninguém pode, porque este mundo só existe na nossa cabeça. Muita gente diz que Jesus morreu por nós, para nos salvar de nossos pecados. Bem, essa é uma belíssima história, mas não é Jesus que faz as escolhas em nossas vidas. Em vez de nos salvar, ele nos disse o que fazer. Está precisando de ajuda? Muito bem, você precisa seguir a verdade, precisa perdoar, amar ao próximo. Ele nos deu todas as ferramentas, mas dissemos: não posso perdoar. Prefiro viver com meu veneno emocional, com meu orgulho, com minha raiva e minha inveja. Se estamos brigando com as pessoas que amamos, se estamos criando muita resistência à nossa volta, lembre-se de que vivemos em um mundo de consequências. Antes, temos de abandonar tudo isso, temos de perdoar, porque essa é a única maneira de libertar o nosso corpo emocional do veneno emocional.
Todos nós temos veneno emocional por termos feridas emocionais. Isso acontece. Da mesma maneira que é normal o nosso corpo sentir dor quando nos cortamos ou quando caímos e fraturamos um osso, também é normal para o corpo emocional sentir dor porque estamos vivos, porque estamos cercados de predadores e porque também somos predadores. Mas não há qualquer culpado. As coisas simplesmente são como são. Se culparmos alguém, será nosso veneno emocional nos induzindo a fazer isso. Em vez de culpar, temos de assumir a responsabilidade pela nossa cura. Se você está esperando alguém que apareça e salve você, lamento. Mas você é que vai ter de se salvar. Você é o seu próprio salvador. Mas há professores que podem lhe dar as ferramentas para recuperar a consciência e ganhar a sua guerra pessoal. Há artistas que podem lhe mostrar como criar um paraíso maravilhoso com a sua arte. Digamos que você seja um bom artista, mas então um mestre aparece e diz: eu gosto de você, quero que seja meu aprendiz. Vem que eu vou lhe ensinar. A primeira e mais importante ferramenta para se tornar um artista magistral é ser impecável com a sua palavra. É uma coisa muito simples. Você escreve sua história e não quer escrevê-la contra si próprio. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Isso vai lhe ajudar bastante. A maior parte do drama desaparece se você simplesmente concordar com isso. Terceiro, não tire conclusões. Não crie seu inferno particular. Pare de acreditar em superstições e mentiras. E quarto, sempre dê o melhor de si. Parta para a ação. A prática faz o mestre. É muito simples. Então chega o momento em que você começa a ver toda a criação sob outro ponto de vista. Você começa a perceber que é o criador artístico de sua vida. É você quem cria a tela, a tinta, o pincel e a arte, que dá sentido a cada pincelada na tela de sua vida, que investe sua fé inteira em sua arte. E você diz: a história que eu estou criando é linda, mas não acredito mais nela. Não acredito mais na minha história, nem na de mais ninguém. Posso ver que é apenas arte. Ótimo! Esse é o quinto compromisso. Volte para o senso comum, a verdade, ao real você. Seja cético, mas aprenda a escutar. No sonho da segunda tensão, você precisa de ferramentas para ganhar a guerra e mudar o seu mundo. E é sobre isso que são esses acordos. Essas são as ferramentas para transformar e dominar o seu sonho. E o que você vai fazer com elas fica por sua conta. Esses 5 compromissos bastante simples têm o poder de plantar a semente da dúvida em todos esses compromissos limitantes e baseados no medo que você fez a sua vida inteira. A única chance que você tem de desaprender as mentiras de seu conhecimento é por meio do uso da atenção. Você usa a atenção para juntar as peças do seu primeiro sonho e para desaprender esse sonho. Os 4 compromissos são as ferramentas para utilizar a sua atenção pela segunda vez, a fim de criar o seu paraíso pessoal. E o 5º compromisso é a ferramenta para ganhar a guerra contra a tirania dos símbolos. Os 4 compromissos são ferramentas para a sua transformação pessoal. E o 5º compromisso é o fim desta e o início de dar a si mesmo a maior dádiva possível, a de duvidar. Já dissemos que foi a dúvida que nos fez cair do paraíso. Bem, voltar ao paraíso é novamente uma questão de duvidar. A dúvida é a ferramenta que nós usamos para recuperar a nossa fé, para recuperar o nosso poder de todas as mentiras e superstições em que acreditamos, trazendo esse poder de volta para nós. É claro que também podemos usar a dúvida contra nós mesmos, duvidando de nós, da verdade. Na história de Adão e Eva, quando duvidamos de que somos Deus, essa dúvida abre a porta para outra, e mais outra, e mais outra. Quando duvidamos da verdade, começamos a acreditar em mentiras. E logo estamos acreditando em tantas mentiras que não conseguimos mais ver a verdade, e caímos do sonho do paraíso. A dúvida é a grande criação que fizemos para entrar no inferno ou sair dele.
De um modo ou de outro, a dúvida abre a porta para ser possuída pelos símbolos ou fecha a porta para interromper a possessão. Se duvidarmos de nós mesmos, da verdade, toda a árvore do conhecimento, toda a mitologia que controla nossa atenção ao longo de nossa vida inteira, começa a voltar para nós. A voz do conhecimento começa a nos possuir outra vez, e começamos a sentir a raiva, a inveja e a injustiça que vem com todos os símbolos, com todas as pressuposições e com todo esse pensamento. Então, em vez de duvidar de si mesmo, tenha fé em você. Em vez de duvidar da verdade, duvide das mentiras. Seja cético, mas aprenda a escutar. O quinto compromisso abre a porta para o paraíso, e o resto é com você. Esse compromisso diz respeito a estar no paraíso e ao paraíso estar em você. Tem a ver com libertar sua ligação com os símbolos, até mesmo com seu próprio nome, e se misturar ao infinito. Se tornar autêntico, acreditar em si mesmo sem qualquer dúvida. Porque até uma pequena dúvida pode acabar com a experiência do paraíso. Quando você tem fé em si mesmo, segue todos os instintos com os quais nasceu. Você não duvida de o que você é e volta ao senso comum. Você tem todo o poder de sua autenticidade. Você confia em si mesmo, confia na vida. Confia que tudo vai terminar bem e a vida se torna extremamente fácil. A mente não precisa mais entender tudo, ela não precisa saber. Ou você sabe alguma coisa ou não sabe, mas você não tem dúvida alguma quanto a isso. Se não sabe, aceita o fato de que não sabe mesmo, não vai inventar. Quando se é completamente autêntico, você fala a verdade para si mesmo sem qualquer dúvida. Eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero. Você não precisa fazer o que não gostaria. Você curte a vida fazendo exatamente aquilo de que gosta. Nós dificultamos muito a vida quando tentamos nos sacrificar por outra pessoa. É claro que você não está aqui para se sacrificar por alguém. Você não está aqui para satisfazer as opiniões ou os pontos de vista de outras pessoas. No sonho da segunda atenção, um dos primeiros desafios é o medo de ser você mesmo e o seu real. Se tiver a coragem de enfrentar este desafio, descobrirá que todas as razões pelas quais você tinha medo sequer existem. Então você descobre que é muito mais fácil ser você mesmo do que tentar ser o que não é. Todo o sonho do inferno deixa você cansado, porque é preciso muita energia para se viver à altura de uma imagem, para se vestir uma máscara social. Você está cansado de fingir, está cansado de não ser você. Ser apenas autêntico é a melhor coisa que se pode fazer. Quando você é autêntico, pode fazer o que quiser, consegue acreditar no que quiser, e isso inclui acreditar em si mesmo. Qual é a dificuldade de se ter fé em si mesmo, de se acreditar em você em vez de nos símbolos? Você pode pôr a sua fé em teorias da ciência, em várias religiões, opiniões e vários pontos de vista, mas essa não é uma fé real. A fé em si próprio é a verdadeira fé. Acreditar em si mesmo incondicionalmente, porque você sabe o que realmente é, ou seja, a verdade. Uma vez que você recupera a consciência do que você é, a guerra em sua cabeça termina. É óbvio que você é quem cria todos os símbolos. E como é óbvio de onde vem o poder de sua palavra. A sua palavra tem poder e nada pode interromper isso. Sua palavra se torna impecável e é impecável porque você tem poder sobre os símbolos e não o contrário. Uma vez que sua palavra seja impecável, você baseia todas as escolhas de sua vida na verdade e ganha a guerra contra o tirano. As palavras estão lá, prontas para serem usadas ao seu comando, mas elas só têm significado se você as usa para se comunicar, para ter uma ligação direta com alguém. Depois que você para de usá-las, mais uma vez elas deixam de ter significado. Ao fim do sonho da segunda atenção, a forma humana começa a se quebrar. A sua realidade muda outra vez.
Ela muda porque você não percebe mais o mundo através de sua rígida estrutura de crenças. A guerra acabou porque a sua fé não foi investida em mentiras. Embora ainda existam, você não acredita mais nelas. Como você sabe a verdade, simplesmente existe. Você não precisa acreditar nela. Não tende a acreditar em mais nada. Mas você pode ver, e o que você pode ver é a verdade, que está bem à sua frente. Ela é a única e perfeita. Talvez não da maneira como você a interpreta. Talvez não da maneira como você utiliza a palavra para falar mal de si mesmo ou das outras pessoas. Mas uma vez que você vê a verdade, quem se importa com o que as outras pessoas estão sonhando? Isso não é importante. O importante é a sua própria experiência, usar todas as ferramentas que você tem para confrontar o que você acredita, para ver a verdade, para ganhar a sua guerra pessoal. Você não precisa competir nem se comparar com alguém. Só precisa ser quem você é, ser amor. Mas amor verdadeiro, não daquele tipo que lhe possui e quer que você acredite no amor. Não daquele que faz você ficar com ciúmes e se sentir possuidor dos outros e que lhe joga direto no inferno com todas as torturas e punições deste lugar. Não o amor que faz você se sacrificar em nome dele, ou faz você se ferir ou aos outros em nome do amor. O símbolo do amor ficou muito distorcido. O verdadeiro amor foi aquele com o qual você nasceu. O verdadeiro amor é o que você é. Você nasceu com tudo o que precisa para dar certo. Se encarar os seus medos hoje, amanhã você verá o sonho da segunda tensão, o mundo dos guerreiros. Mas só porque você venceu o medo hoje não significa que você já ganhou a guerra. Não, a guerra ainda não terminou, mas está apenas começando. Você ainda está julgando, ainda tem uma série de questões a tratar. Você pensa que já acabou e bum, seu tirano está de volta. Ah, sim, de novo e de novo. E não é só o tirano que existe dentro de você, mas também de todo mundo que está à sua volta, e alguns são piores que os outros. Mas mesmo que você tenha estado em guerra por muitos anos, pelo menos pode se defender. Como guerreiro, você pode ganhar ou perder a guerra, mas uma vez que se tem consciência, você deixa de ser uma vítima, está em guerra, e é aí que a maioria das pessoas se encontra agora, até a guerra acabar. No sonho da segunda tensão, você começa a criar o seu paraíso pessoal na Terra. Começa a colocar a sua fé em compromissos que apoiem a vida, que aumentem sua alegria, sua felicidade e sua liberdade. Mas esse é apenas um degrau da evolução. Ainda tem muito mais do que isso. Vai chegar um momento em que você dominará a consciência, o que quer dizer que você dominará a verdade. E a propósito, você também vai dominar a transformação, além do amor, da intenção e da fé, porque a essa altura acreditará em si mesmo. O resultado dessa transformação é a criação de outra realidade, que tem a mesma moldura dos dois primeiros sonhos, mas nessa realidade você não acredita mais no que costumava acreditar. Não acredita mais nas mentiras que aprendeu e sequer nas palavras que aprendeu. Você não duvida mais de sua existência ou daquilo que você é. O próximo sonho, o sonho da terceira tensão, não está muito longe. Mas primeiro você tem de ganhar a guerra em sua cabeça. E agora dispõe das ferramentas para isso. Então por que não começar? Parta para a ação. Não tente mais. Se você ficar tentando, vai morrer tentando, e posso lhe garantir que milhões de guerreiros morreram assim. Existem muitos poucos guerreiros que chegam a vencer a guerra que acontece na mente humana. Mas aqueles que vencem usando a atenção pela segunda vez recriam todo o seu mundo.